boa noite para você. Eu digo boa noite porque muita gente pode estar assistindo o nosso programa a qualquer hora, mas nós estamos recomendando que essa mensagem seja assistida pela igreja nos seus lares às 7 horas da noite de domingo. Então, não vai estranhar o fato que eu tenha falado boa noite, mas tem gente que vai assistir, né? Outras pessoas talvez assistam, eu espero que assistam, e os membros da igreja precisam divulgar, pedir para os seus vizinhos assistir nos seus lares, né? Não aglomerar a gente para 10, 15 pessoas para assistir em um só local, mas cada família ou cada pessoa, né, em seu devido lugar. E está todo mundo precisando de boas notícias, mas as boas notícias estão em falta. E daí então, esse é o nosso assunto dessa mensagem de hoje à noite. E nós queremos então falar de uma boa notícia que ainda existe. Mas para a gente começar, para ambientar, eu gostaria de mencionar 2 ou 3 coisas. Meu pai, que passou mais de 3 décadas no Brasil, quando finalmente se aposentou e voltou aos Estados Unidos, a sua maior reclamação é que toda vez que ele abria a televisão para assistir o noticiário, todo dia era um escândalo diferente de corrupção, alguma coisa. Sabe que ano que foi isso? Isso foi em 1993. E ele já saiu do Brasil porque não aguentava mais de tanta má notícia. Então, por aí você sabe que, né, os anos se passaram, as más notícias, né, continuam toda hora, todo momento. E hoje nós estamos vivendo uma situação onde não é só o Brasil que tem más notícias, tem muita gente pelo mundo que tem notícias muito piores do que as nossas, pelo menos por enquanto. E daí então é um problema mundial, global, e nós então sabemos que nós estamos precisando de uma boa notícia, ansiando uma boa notícia, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, vamos começar pelo tenebroso, vamos começar falando desse lado negativo do mundo em que nós vivemos agora. E, assim, dar uns 2 exemplos, um do outro lado do mundo e outro aqui mais de perto. Essa semana eu li um artigo sobre um pastor, eu digo pastor, né, com bastante latitude da palavra, né, entre aspas, um pastor dessas igrejas curandeiras, né, com centenas de milhares de membros lá da Coreia do Sul, pegou um bocado da sua gente e foi para Wuhan, na China, para curar as pessoas de coronavírus. E lá, os seus curandeiros, que eu chamo curandeiros, né, sem problema nenhum, porque eles não curam nada, né? Nós sabemos que o mundo inteiro está cheio desses pastores que prometem curas, mas muitos dos seus curandeiros, então, contraíram a doença, levaram de volta para a Coreia do Sul e lá contaminaram, e o artigo disse que 3 em cada 5 coreanos foram contaminados por esses que foram curar os chineses. E a imagem do artigo mostrava esse pastor, entre aspas, prostrado em cima do palco, pedindo perdão, mas hoje responde a um processo de homicídio culposo. Então, isso é terrível, esse tipo de enganação
uma coisa irresponsável. Então, é uma notícia muito ruim, muito chocante. É ruim para o mundo chamado evangélico, quando as pessoas precisam de esperança, quando as pessoas precisam ouvir uma boa notícia, aí vem uma bomba dessas. Aqui mais perto de casa, eu li também essa semana e ouvi um pouquinho, parece que o nosso ministro de Saúde falou que em abril o Brasil sofrerá um pico dessa doença. E isso eu acho que é uma notícia ruim, é uma má notícia, mas era esperado. Mas o que me deixou meio para baixo é que ele falou que só em setembro deve começar a diminuir. Então, esse tipo de coisa, más notícias, nos abatem. Vamos ser francos, nos abatem, a gente fica triste, a gente vai lá embaixo. A gente fica pensando nas pessoas que vão sofrer pela doença, as pessoas que possivelmente vão perder as suas vidas, as pessoas que vão perder o seu meio de vida, as pessoas que estavam começando a ter uma esperança de sua empresa, né, andar, talvez vão ter que fechar as portas assim completamente para todo sempre. E então essas más notícias nos pegam, nos abatem. Mas eu tenho então, antes da gente começar a parte da palavra, né, e da boa notícia que nós temos para dar para vocês hoje, eu quero fazer uma recomendação a você. Conta essa história do meu pai, porque se meu pai ficava deprimido e furioso, inclusive, com o noticiário, ele podia fazer o quê? Desligar. Podia desligar. E eu quero que você fique informado, então você precisa, né, ficar antenado até um certo ponto, mas por favor, não fique 24 horas catando, procurando, esperando uma notícia boa e se atolando em tristeza, porque você já tem as consequências de ter que ficar em casa, as suas preocupações com o alimento, né, da sua família, a saúde da sua família, a saúde mental e a saúde espiritual de todos da sua casa. E se você se atolar, se você se lançar, corpo e alma, dentro de um mar de más notícias, não vai ser bom para você. Então eu estou acompanhando, mas eu não fico ligado o dia todo. Até porque eu estou trabalhando direto. Agora mesmo estou 2 dias completos no estúdio trabalhando para preparar material para você. Mas, de qualquer forma, você que não pode trabalhar, você que não tem, né, condição de sair, mas por favor, não fique ligado todo o tempo em más notícias, porque isso vai ser ruim para você. Mas agora, vamos, né, mudar um pouquinho e vamos ao Velho Testamento, olhar uma pessoa que esperava boas notícias e só recebeu uma má notícia. Mas depois eu quero falar para você de uma boa notícia que nunca vai mudar, que sempre vai ser bom e que eu espero que seja um momento de diferença, de transformação na sua vida. Então, eu quero contar para você um pouquinho da história de um pai e de um filho. No Velho Testamento, no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, nós temos a história de Davi e seu filho Absalão. Claro que tem mais alguns capítulos que envolvem, mas esse é o fim da história. Então, o que estava acontecendo?
o filho Absalão, um filho muito querido, Davi tinha muitos filhos, mas muitos filhos. Tinha muitas mulheres e muitos filhos, mas Absalão era aquele filho grandão, bonitão, né, admirado, e que Davi estava pensando em passar o trono para ele. Mas Absalão era rebelde, Absalão era amargo, Absalão era vingativo. E daí então ele rebelou-se contra o seu próprio pai, conseguiu fazer com que Davi fugisse de seu palácio em Jerusalém e se escondesse pelas cavernas com seus homens. E Absalão então cresceu e tinha muitos, né, soldados, bandidos, amotinados que estavam com ele. E daí chegou a um ponto que Davi tinha que decidir. Uma decisão difícil. Eu vou ter que parar meu filho. Então ele pegou o seu comandante, o seu generalzão do seu exército, Joabe, e deu ordens. Vá capturar Absalão. Mas não, ninguém mate Absalão, não. Eu quero que capturem e tragam aqui. Derrote o exército dele e traga ele aqui para mim. E aí Joabe foi. Mas o que aconteceu é que mataram Absalão. E Davi estava num quarto. Você sabe que as cidades da época tinham muros largos e casas e prédios construídos em cima dos muros das cidades. E Davi estava numa sala dessas e então ele estava todo o tempo olhando na direção do campo de batalha e esperando que viesse a boa notícia. E aí então aconteceu que quando mataram Absalão, então Joabe, o comandante, o general, chamou um homem para levar a notícia. E aí tinha um outro rapaz que talvez achava, não dava nada por ele, que ele queria correr para dar a notícia também. E Joabe disse, mas eu não já apontei por que você quer ir? Não, eu quero ir porque eu quero ir. E não deu outra. Ele correu mais rápido do que o primeiro, o designado para correr. E aí então ele chegou lá, mas quando chegou lá, que Davi estava naquela expectativa, olhando, e aí ele disse, olha, vem um corredor, vem um cara correndo ali. E parece que o homem era famoso pela sua carreira, parece a carreira de Ahimaaz, que era o nome do rapaz. E aí ele disse, é boa notícia, ele vem muito rápido, é uma boa notícia. E aí Ahimaaz chegou e Davi perguntou, mas ele desconversou. Ele disse, eu vi um tumulto muito grande, mas não sei bem o que aconteceu. Aí o outro que vinha atrasado chegou e Davi disse, é uma boa notícia. Quer dizer, ele era otimista. É uma boa notícia. Pegaram meu filho e ele está são e salvo. Mas quando o outro chegou, ele não pôde esconder. Ele não pôde desconversar. Ele disse para Davi assim, que todos os seus inimigos sejam como Absalão. Aí Davi entendeu que o filho tinha morrido. E aí eu quero ler para vocês do capítulo 18 de 2 Samuel, o verso 33. Preste atenção no que diz. Morte de Absalão e a tristeza de Davi. Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Que notícia triste. Davi esperava uma boa notícia, mas a notícia que chegou
era a pior possível. E Davi queria ter morrido no lugar do seu filho. Preferia que o filho vivesse e ele morresse. A tristeza foi tão grande. Ele ficou, a Bíblia diz aqui, profundamente comovido. As emoções tomaram conta dele. Ele que estava preparado para uma boa notícia, quando ele viu Ahimaaz correndo, ele disse, aquele é Ahimaaz, ele vai me trazer uma boa notícia. Quando chegou o segundo, ele disse, esse vai trazer uma boa notícia. Mas a notícia não foi boa. A notícia foi que Absalão morreu. Então nós sabemos que isso é uma realidade no nosso mundo, na nossa vida. As tragédias acontecem. É uma consequência do pecado, da desobediência, da rebeldia do homem contra Deus Pai, da transgressão da lei, que a Bíblia diz que é o pecado, o quebrar da lei de Deus, da mentira, da traição, do adultério, do homicídio, do não amar a Deus, da cobiça, da inveja. Tanta coisa ruim que acontece, além das doenças e da morte. Então todos nós estamos precisando de uma boa notícia. E agora nós vamos falar de uma boa notícia. Em meio a tanta coisa ruim, tem uma boa notícia. E eu quero agora ler para vocês do nascimento de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, eu quero ler 2 versos para você. E o ambiente é o seguinte. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, tinha pastores nos campos cuidando dos seus rebanhos pelas vigílias da noite. E então chegou um anjo, chegou um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Chegou um anjo com a mensagem, com a notícia. Dessa vez uma notícia boa, em meio a muita notícia ruim. Porque antes de ler os 2 versos, quero explicar para você a situação em que o povo de Israel se encontrava na ocasião. O mundo estava cheio de guerras. O Império Romano estava conquistando todos. E a própria terra, a própria nação de Israel tinha os seus líderes, os seus reis fantoches. Porque quem dominava com crueldade eram os governadores e militares romanos. E os povos do mundo inteiro tinham que fazer o que o imperador romano quisesse. E tinham que tirar do seu ganho já pequeno somas incríveis de dinheiro para mandar para cuidar dos seus opressores. Parece até um pouquinho com a nossa situação no Brasil. Então eles viviam essa condição, extrema pobreza, opressão, tristeza, depressão e sem esperança. Mas eles sabiam que na palavra de Deus, na Escritura, tinha sido prometido que um dia viria um Salvador, o Cristo, o Libertador. Então, naquela noite, um anjo chegou para aqueles pastores com a boa notícia. E agora eu vou ler os 2 versos para vocês. A Bíblia diz assim, isso é Lucas capítulo 2, acompanhe na sua Bíblia, os versos 10 e 11. Diz assim, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
boa notícia, finalmente chegou quem? Na cidade de Davi, que é a cidade de Belém, aquele Davi de 1000 anos antes, que perdeu seu filho, que recebeu tanta má notícia, que passou por tanta tristeza, mas o herdeiro real do seu trono e o rei esperado por milênios tinha nascido. E o anjo descreveu ele como Salvador. Opa, Salvador. Como Cristo, que significa libertador. E o Senhor, que é uma palavra que na linguagem do Novo Testamento, da língua grega, significa o chefe, né? O Senhor, aquele que manda, é o rei. Nasceu na cidade de Davi. Então eles foram lá, encontraram um bebezinho e adoraram e tiveram muita, como diz o texto, boa nova de grande alegria. Mas eu preciso lhes dizer uma coisa sobre essa boa nova, porque essa boa nova é a palavra que nós temos no Novo Testamento para evangelho, boas novas, boas notícias. Essa boa notícia que eles esperavam, mas era um bebê. Opa, então eles tinham que ter paciência, porque esse bebê, para ser rei, para ser salvador, para ser o chefe, para ser o Cristo, o libertador, ele teria que crescer. E ele teria que subir ao trono. E ele teria que se tornar realmente. A boa notícia precisava tempo para acontecer. Então, Jesus nasceu, o Filho de Deus, Deus encarnado, nasceu um bebê. E ele cresceu. E aos 30 anos começou o seu ministério. E gerou muita expectativa. Tanto é que depois de 3 anos de ministério e muitas curas e muitos milagres, curando doenças incuráveis. Lembra alguma coisa? Jesus realmente curou doenças incuráveis. Ele até ressuscitou mortos, expeliu demônios de verdade. Jesus fez todas essas coisas que nós temos o relato no Novo Testamento. Mas aí a expectativa cresceu e cresceu dessa boa notícia. O Salvador chegou, o Cristo chegou, o Rei chegou, a ponto de ele, depois do seu ministério, entrando em Jerusalém, as pessoas cortarem ramos e colocar e tirar suas vestes e pavimentar, como se diz, cobrir a rua para ele passar, para entrar em Jerusalém, na expectativa de colocar uma coroa na sua cabeça, dele expulsar aqueles romanos perversos, malvados, e assumir o trono e fazer o mundo inteiro ficar bem. Mas o que foi que aconteceu? Em pouco tempo, Jesus estava pregado numa cruz e morreu. Entregou a sua vida. E pense só na angústia de todas as pessoas que depositaram tanta esperança que esse fosse o homem, a encarnação da boa notícia que eles tanto esperavam. Mas Jesus foi sepultado. Mas aí é isso que as pessoas não entendiam. Essa boa notícia precisava tempo para amadurecer. E a boa notícia é essa, que Jesus ressuscitou. E agora todos os que nele creem têm não somente vida aqui na terra, uma vida melhor aqui na terra, mas terão e têm, aliás, vida eterna. Então, essa é a boa notícia. Isso é o que a Bíblia chama de evangelho. E em meio a tanta tragédia que nós vivemos hoje, eu quero alertar você, a Bíblia fala que vai piorar.
Tem muito mais más notícias no futuro da humanidade. Mas em meio a tantas más notícias, como aqueles pobres pastores, em meio a uma nação quebrada, quebrantada, subjugada, oprimida e deprimida, chegou uma boa notícia, pois a Bíblia tem para você, meu amigo, uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Inclusive, permite-me ler para vocês, citar aqui para vocês um texto que dá com precisão o que é a boa notícia que você precisa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 4, a Bíblia diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 4. Essa é a boa notícia. Agora, nós estamos com o mundo cheio de gente pregando outras notícias, pregando outro evangelho. Vem para a nossa igreja que você vai ficar curado. Vem para a nossa igreja que você vai ficar próspero. Vai ficar saudável, vai ficar bonito, vai ficar tudo bem. Mas esse não é o evangelho. E assim, tipo aquele pastor sul-coreano que prometia a cura de coronavírus, que foi para a China e depois trouxe de lá e infectou seu próprio povo. Isso é terrível. A boa notícia não é essa. A boa notícia nesse mundo tenebroso, esse mundo de horror, é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E se você prestou atenção lá no início desse texto que nós citamos para vocês, ele diz: por esse evangelho sois salvos, não sereis salvos. Sois salvos, salvos agora, em meio a esse mundo de morte, de sofrimento, de angústia, de problemas, de corrupção, de doença e de morte, nós podemos ser salvos. Nós temos garantia que vamos escapar da morte física, não. É uma consequência do fato que nós somos pecadores. Mas nós podemos ser salvos por um verdadeiro Salvador, Rei e Cristo, Libertador, que é Jesus. Então a boa notícia começou quando ele nasceu, mas teve que amadurecer e teve que acontecer a tragédia maior de Deus perder o seu Filho, Jesus, para que nós tivéssemos vida. Se nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, o mundo pode se acabar ao nosso redor, mas nós estamos bem porque nós temos a boa notícia. Nós temos o Evangelho, nós temos Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, você precisa, nesse tempo tão difícil, você precisa desse Salvador. Você precisa crer nele. Você precisa de vida eterna. E, aliás, sem Cristo será difícil suportar o mundo como ele está. Mas eu, graças a Deus, tenho Jesus como Salvador. Tenho muitos irmãos e irmãs, pais e mães na fé, filhos na fé,
que vivem com esperança, com otimismo, porque sabem que Jesus é o Salvador e o salvou já aqui, e mesmo que o mundo desabe ao nosso redor, mas estamos bem, estamos tranquilos, porque temos essa boa notícia. Você precisava dessa boa notícia hoje, e eu espero que você aceite e que essa boa notícia ajude você a superar tudo nessa vida e no final reunir-se com Jesus na eternidade, porque Ele é a nossa boa notícia. Deus abençoe você e até a nossa próxima mensagem.